Bom dia, gente linda. Mais um dia se iniciando, né? E eu convido vocês para nós estudarmos a lição da escola sabatina. Antes de estudarmos, vamos orar ao Senhor? Fechem seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agora que nós vamos meditar na Tua Palavra, estudarmos a lição da escola sabatina, que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo seja o nosso guia e que nós falemos apenas aquilo que o Espírito Santo colocar na nossa boca e que a Tua mensagem, ó Deus, em todo o mundo alcance muitas pessoas. Em nome do Teu Filho amado Jesus é tudo que nós te pedimos. Amém. Então, ontem nós estudamos na lição da escola sabatina a verdadeira educação cristã. Nós falamos sobre a diferenciação, quando que termina a noite e começa o dia. Então nós vimos ontem que nós só podemos dizer que a noite termina e começou o dia quando nós olhamos para um rosto estranho e o reconhecemos como nosso irmão e nossa irmã. Hoje, a lição de segunda-feira, ela diz que nós somos chamados a viver como luz. Vocês já imaginaram? Nós somos chamados a viver como luz. Ontem nós descobrimos que precisamos olhar para as pessoas e reconhecê-las como nosso irmão. Se somos cristãos, deve ser assim que devemos viver. E nós vimos o conselho de Jesus ontem. Ele contou a história do samaritano e no final ele diz: vai tu e fazes o mesmo, e procede de igual modo. Hoje, o nosso chamado é para sermos luz. Nós estamos vivendo num mundo de tantas trevas, de tanta escuridão, de tantas necessidades, famílias se divorciando, famílias se separando, pessoas perdendo entes queridos com essa doença que tem tomado conta do nosso mundo, que é o Covid-19. Nós estamos vivendo num mundo de tantas trevas, de tantas dificuldades, e Jesus, Ele está nos chamando para vivermos como se nós fôssemos luz. Ele dá essa responsabilidade para nós, de sermos luz para aqueles que estão em trevas. Isso quer dizer que nós também não estamos vivendo em trevas? Espiritualmente, nós somos luz e temos luz, mas no mundo nós também estamos vivendo este mesmo mundo de trevas, mas nós somos luz porque nós conhecemos a Jesus. Nós temos uma esperança de que este mundo, do jeito que está, não vai ser para sempre, e que em breve, muito em breve, a promessa de Jesus é regressar a este mundo, acabar com as trevas morais e transformar esse mundo num novo mundo para nós vivermos. Eu creio nessa promessa. E Jesus, ele disse que ele voltaria e mudaria completamente o mundo da maneira que ele está hoje. E eu quero ler com vocês a lição de hoje. E a lição, ela diz assim: em todo lugar que olhamos, parece que nosso planeta está se voltando para si mesmo, trocando luz pela escuridão. Também encontramos a escuridão mais perto de nós, ao considerarmos a nossa experiência neste mundo difícil. Então a escuridão está perto de nós, porque nós vivemos num mundo difícil. E aqui diz assim, pois também entendemos os horrores que a vida nos causa ao lutarmos contra a doença, ao lidarmos com a perda de entes queridos, ao observarmos famílias sucumbindo à separação e a divórcio, e ao lutarmos para compreender os males da sociedade e da cultura. Este é o mundo que nós estamos vivendo.
famílias perdendo entes queridos, a gente lutando para podermos compreender as coisas que acontecem na nossa sociedade, na nossa cultura, sabe? É uma luta constante a nossa. E nós não vemos esperança, só escuridão, escuridão. E Jesus, ele nos faz um chamado, sede luz para o mundo. Você que conhece a palavra de Deus, você que é um cristão, você que conhece a esperança que está na palavra de Deus, do estudo bíblico, dos ensinos que você tem pregado, seja luz para aqueles que estão vivendo em trevas, para aqueles que não conhecem a mensagem que você conhece. Seja luz, leve esperança para as pessoas que estão vivendo neste mundo tão escuro. As pessoas que estão se divorciando, estão perdendo pessoas, estão lutando para entender o que está acontecendo, elas não sabem o que está acontecendo. E nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é porque estamos vivendo os finais deste mundo tenebroso, este mundo escuro. Estamos no limiar do reino de Deus e que o Senhor virá e vai nos buscar para vivermos uma experiência maravilhosa, vivermos uma vida completamente diferente da vida que nós estamos vivendo hoje. Então o chamado de Jesus para nós é para nós sermos luz. E eu vou ler para vocês o texto bíblico que está em Mateus 5, verso 14 até o 16, e diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. De acordo com esse verso que nós lemos aqui, como nós devemos viver? Nós vimos aqui que nós devemos viver como se nós fôssemos luz. Nós devemos viver iluminando a vida das pessoas, dando significado, dando esperança para as pessoas. Sendo cristãos, continua a pergunta, sendo cristãos, o que fazemos afeta a maneira pela qual os outros veem a Deus? Será que nós que somos cristãos, as coisas que nós fazemos afetam a maneira que as pessoas veem a Deus? Com certeza, né? Muitas pessoas nos contemplam, muitas pessoas olham para nós. Às vezes elas só querem ver algo diferente de nós. Às vezes elas querem ver a luz que elas não conseguem ver. E nós podemos ser luz para elas. A maneira como elas nos veem afeta a maneira como elas veem a Deus. A maneira como as pessoas nos veem afeta a maneira como elas veem Deus. Porque se Jesus nos chama a sermos luz, nós temos que refletir a imagem de Deus. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que ser gentil com as pessoas. Temos que ser diferente das outras pessoas. As pessoas que vivem no submundo, pessoas que vivem em situação de rua, pessoas marginalizadas pela sociedade. Quando elas olham para nós, elas devem ver a luz, devem ver esperança em nós. É por isso que Jesus diz: seja a luz do mundo. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando as pessoas olham para nós e veem as nossas boas obras, o nome de Deus é glorificado, as pessoas veem a Deus de maneira diferente. Continuando a leitura aqui da lição, aqui continua assim: assentados à margem do mar da Galileia naquele dia, sob o sol quente, como o auditório de Jesus entendeu suas palavras. Vocês imaginaram?
as pessoas ali sentadas sob a margem do mar da Galileia. Jesus dizendo essas palavras para essas pessoas que nós lemos aqui agora: vocês são a luz do mundo. Como as pessoas ali entenderam essas palavras de Jesus? Porque essas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, elas conheciam muito bem a luz e as trevas. Certamente eles tinham muita escuridão a temer. Por quê? Eles viviam sob a ocupação romana, em uma sociedade militarizada, que apesar da falta de telefone, de computadores e de internet, em muitos aspectos, eram tão eficientes quanto a nossa e de certa forma ainda mais aterrorizante. Porque os romanos estavam na expectativa de que aqueles que criassem problema para o governo romano, eles eram levados aos tribunais e eles eram martirizados com morte e morte de cruz. Era costume dos romanos martirizar as pessoas com a morte de cruz. A morte de Jesus na cruz não foi a primeira. Eles já tinham o costume de usar a cruz para torturar as pessoas. Então aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus dizer: vocês têm que ser a luz do mundo, elas conheciam muito bem o que era trevas, porque elas viviam sob uma civilização escura, com medo, temerosas, sabe? Elas não podiam ter suas próprias opiniões. E agora vem Jesus e diz para eles: vocês têm que ser a luz do mundo. Vocês que estão vivendo em trevas, sejam a luz para aqueles que não têm esperança. É o que Jesus está dizendo para nós: seja luz para aqueles que não têm esperança. Alumie as suas casas, os seus becos, as favelas, sejam luz aonde vocês forem colocados, brilhem com muita força para que as pessoas vejam a glória de Deus, para que as pessoas vejam Deus em vocês e elas possam glorificar o Pai que está nos céus. E elas possam assim desejar que Ele volte o mais breve possível para tirá-las desse mundo escuro, desse mundo que elas estão vivendo, que elas têm lutado tanto para tentar entender. E a lição continua para nós terminarmos. No entanto, ali estava Jesus, chamando-os a viver como luz, a ser misericordiosos, puros de coração, pacificadores. Este é o trabalho da educação cristã. O trabalho da educação cristã não é só ensinar matérias seculares, mas o verdadeiro trabalho da educação cristã deve ser ensinar os alunos a ser luz no mundo, a ser misericordiosos, a ser capazes de tomarem suas próprias decisões, a saber o que eles realmente querem para as suas vidas, que eles revelem a bondade de Deus para os outros, que eles tomem suas decisões da melhor maneira possível, que eles vejam que este mundo escuro não vai ser para sempre. É por isso que nós precisamos ser luz. Jesus diz: sede luz. Aonde você estiver, seja luz para outros. Vocês já perceberam, vocês já viram que as trevas, ela não permanece diante da luz? Quando você está num lugar escuro e você acende uma vela, as trevas se dissipam. Você já imaginou? Quando você é luz para alguém, essa pessoa vive só em trevas e de repente uma vela é acesa, toda a treva se dissipa
Quando você for luz para os que rodeiam você, para as pessoas que estão ao teu lado, todas as trevas vai se dissipar, porque você é luz, você traz esperança, você traz vida. Esse é o chamado de Jesus para nós nesse dia. Seja luz. Eu vou ler mais uma vez o texto bíblico. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós temos que ser luz, mas para que as pessoas vejam a Deus, nós temos que ser luz, mas que Deus seja glorificado, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas, que elas vejam em nós a luz maior, a luz que brilha em nós, e nós possamos ser pelo menos um pouquinho, trazermos pelo menos um pouquinho de esperança para as pessoas que vivem em trevas. Não vamos nos esquecer do conselho de ontem também. O dia só será dia para você, a noite só terá passado para você, se você olhar um rosto estranho e o reconhecer como seu irmão e como sua irmã. A lição de ontem me marcou bastante. Eu não tirei da minha mente esse pensamento. Que eu, como cristã, eu só posso dizer que a noite se tornou dia quando eu olho para um estranho e o reconheço como meu irmão e minha irmã, quando eu sou gentil com ele, quando eu me torno uma luz para ele, quando eu levo esperança para o coração dele, para a vida dele. É isso que Jesus quer de nós. Esse é o chamado de Jesus para nós, para sermos luz, sermos diferentes, fazermos a diferença na vida dessas pessoas que não conhecem Jesus. Que tenhamos um bom dia na companhia de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui de novo para estudarmos a lição de amanhã, que vai estar falando vivendo como discípulos. Olha só que sequência maravilhosa da lição dessa semana. Nós vimos a verdadeira educação. E para aprendermos a olhar as pessoas de maneira diferente, nós precisamos ser luz. E vamos ver que nós temos que nos tornar discípulos. Temos que buscar a verdade. Temos que compartilhar a nossa vida para sermos luz e ajudarmos na verdadeira educação cristã. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tenham todos um bom dia.